Boa noite. O turismo no Brasil é uma atividade com enorme potencial de crescimento. Ele ajuda a gerar emprego e renda e a cada ano o país tem aumentado o PIB do setor. Mas ao comparar o turismo no Brasil com de outros países, como por exemplo o BRICS, que reúne China, Índia, Rússia e África do Sul, além dos destinos tradicionais como Espanha, França, Itália e Estados Unidos, vemos que o país precisa caminhar muito ainda para alcançar um patamar mais alto no ranking dos países mais visitados. O Ministério do Turismo elaborou o Plano Nacional de Turismo para tentar melhorar a posição do Brasil no contexto internacional. O plano consiste em diversos programas para o incentivo da atividade turística e prevê investimentos em infraestrutura, promoção externa e financiamentos para a iniciativa privada a partir de bancos federais. O Brasilianas.org de hoje discute a indústria do turismo no Brasil. Vamos abordar, analisar as políticas públicas voltadas para o setor, como o Plano Nacional, os entraves para o desenvolvimento da atividade turística no Brasil e também as estratégias para aproveitar a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016 como impulsionadores do turismo brasileiro. Para falar do tema, recebemos em nosso estúdio de São Paulo o Rafael Guaspari, que é presidente do Conselho do Fórum dos Operadores Hoteleiros do Brasil, o FOB, o professor titular da Universidade de São Paulo, Luiz Gonzaga Tripo, e no nosso estúdio em Brasília, o diretor do Departamento de Estudos e Pesquisas do Ministério do Turismo, José Francisco Salles Lopes. E contamos também com a participação da repórter Fernanda Balsalobre. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, então você pode enviar sua pergunta pela internet, www.brasilianas.org. Bom, no próximo mês de maio, o governo deve apresentar esse Plano Nacional do Turismo 2012-2015. A meta é duplicar o número de turistas estrangeiros no Brasil. Segundo a Embratur, autarquia do Ministério do Turismo, 2011 foi o melhor ano para o turismo em toda a história do Brasil. O país recebeu mais de 5 milhões de turistas estrangeiros, o que garantiu a entrada de 6 bilhões e meio de dólares. Só para comparar, na América Latina, o México faturou com o turismo 15 bilhões de dólares. Os números colocam o Brasil no 41º lugar no ranking de destino para turistas internacionais. Melhorar essa posição é o trabalho da Embratur. A promoção do Brasil enquanto destino turístico internacional, com metas na busca da atração do maior volume de turistas, maior gasto desses turistas no país, maior permanência e com o resultado do crescimento do conjunto dessas variáveis, alcançar os objetivos de geração de empregos, geração de renda e melhoria das condições sociais e econômicas do povo brasileiro. O Plano Nacional de Turismo tem como meta aumentar até 2015 o número de turistas estrangeiros para mais de 7 milhões, com um faturamento de 10 bilhões de dólares. E até 2020, a meta é ter 10 milhões de turistas. Para isso, a Embratur conta com mega eventos que vão ajudar a promover o Brasil. Começamos esse ano já com a Rio+20, que vai trazer mais de 120 delegações de vários países do mundo, 50 mil participantes para o Rio de Janeiro. No ano que vem, Encontro Mundial da Juventude com a Igreja Católica, Copa das Confederações, 2014 Copa do Mundo, 2016 Olimpíada, 2019 a Copa América, que reúne os países da América Latina. Então, essa agenda de eventos nos permite projetar um crescimento sustentado em torno de 7 a 8% ao ano e cumulativamente permitir ao Brasil dobrar o número de turistas internacionais que ele recebe. Para ajudar nesse trabalho de promoção do país no exterior, a Embratur pretende instalar 13 escritórios de turismo no mundo todo. Também vai estimular o turismo cultural e social, além de apoiar voos fretados para complementar as linhas comerciais. Bom, nessa primeira etapa aqui nós vamos tentar discutir as políticas públicas para o turismo. Eu queria começar com o José Francisco Salles Lopes, que é diretor do Departamento de Estudos e Pesquisas do Ministério do Turismo, para dar um apanhado geral de quais são os principais programas preparados aí para atingir essas metas e quais os principais incentivos que o Ministério e a Embratur têm para conseguir chegar aos objetivos traçados. Boa noite,
Boa noite. Na realidade, o Plano Nacional de Turismo, que já é o terceiro, ele vai numa complementação dos trabalhos que têm sido feitos a partir de 2003. É preciso notar o seguinte, a maior política que houve foi a definição em 2003 da existência do Ministério do Turismo, porque um ministério que atua num segmento econômico que vai crescendo. E, evidentemente, nós temos que atuar de uma maneira muito forte na infraestrutura turística. A infraestrutura turística e que se contém no Plano Nacional de Turismo, que vai ser divulgado provavelmente num curto prazo, em maio, de uma forma oficial, ele trabalha muito o seguinte: primeiro, capacitação de mão de obra, porque nós temos já uma mão de obra bastante extensa, diretamente ligada ao turismo, entre diretos e indiretos são quase 2.200.000 empregos, e se considerarmos de forma indireta as atividades características do turismo, nós chegamos a quase 7 milhões, então temos que preparar essa mão de obra, não para a Copa e para a Olimpíada somente, é para sempre. O turismo vem crescendo gradativamente, ano a ano. Nós partimos de, por exemplo, como exemplo, em 2005, nós tivemos 136 milhões de viagens internacionais, em 2010, 186 milhões, nós passamos de 40 milhões de brasileiros que viajam para o Brasil para 50 milhões em 2010. Estamos terminando o estudo da demanda internacional, que é uma pesquisa de orçamentos familiares e que, com certeza, vai revelar números mais efetivos. E estamos trabalhando de uma forma, assim, efetiva. E temos que considerar o seguinte: o turismo brasileiro não é só o turismo internacional. O turismo internacional responde por 15% da economia do turismo. 85% da economia do turismo é o turismo doméstico, que é muito forte e que vai se revelando cada vez mais forte. E dentro disso, em cima disso, é que estamos trabalhando também, embora não deixemos de lado o turismo internacional. Mas temos que observar o seguinte: turismo internacional, no mundo inteiro, é fundamentalmente um turismo regional. Ou seja, é muito fácil fazer turismo internacional na Europa. A Espanha recebe 52 milhões de turistas, 48 milhões são europeus. O México, que foi citado, recebe 21 milhões de turistas, 19 milhões e 500 são norte-americanos. Nossa realidade é a América do Sul. Então, é preciso que a gente trabalhe muito em conjunto com a América do Sul para o desenvolvimento econômico da América do Sul como um todo e que nos permita fazer crescer o turismo internacional a partir deste turismo de vizinhança. Obrigado, Zé Francisco. Rafael Gospa, que é presidente do Conselho do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil. Como é que vocês recebem os inputs que vêm aí do Ministério do Turismo e da Embratur? Quer dizer, quais são as linhas de ação que são eficazes, que vocês sentem na ponta, e quais são as linhas que precisam de aprimoramento? Bem, a gente vivia muito afastado do poder público. A nossa entidade é uma entidade de empresas privadas, né? E a gente trabalhava muito forte os nossos interesses privados. Ainda quando eu era presidente executivo do FOB, há uns 3 anos atrás, a gente organizou um encontro de Salvador e nós levamos todos os representantes do Comitê de Turismo da Câmara, levamos vereadores, deputados, a gente fez a primeira grande ação de relacionamento com os órgãos públicos. E daí a gente começou a ter uma atuação bastante forte junto ao Ministério do Turismo no começo, depois hoje até o Ministério da Fazenda, onde está buscando algumas desonerações que a gente vai discutir mais na frente. Mas hoje nós estamos absolutamente integrados ao Ministério, a gente participa das políticas, o Plano Nacional de Turismo tem alguns dos inputs que nós demos, são poucos, mas eu acho que é uma ação embrionária. Pela primeira vez, o setor de turismo é incluído no Plano Nacional. Isso é muito bom, a gente já representa 9% da economia brasileira, 320 bilhões de reais movimentados, então é muito importante para nós estarmos presentes nesse primeiro grande movimento que nós estamos participando, hoje com uma desoneração da folha, mas buscamos muitas outras coisas para que a gente possa realmente incrementar o turismo e chegar nas metas de 7 e 10 milhões
de visitantes estrangeiros. A gente vem patinando em 5 milhões há quase uma década, né? Tá, filho. Professor Luiz Gonzaga Trico, o turismo ele já definiu hoje, digamos, porque a gente tem várias áreas do país hoje, a gente já tem modelos bem articulados, federativos, que é na parte de saúde, educação. O turismo já conseguiu definir um modelo de articulação da União, estados, municípios, operadores privados e tudo, ou ainda falta muito para caminhar, para chegar num padrão mexicano aí, apesar da proximidade dos Estados Unidos? Ainda falta um pouco. Houve avanço. Houve avanço real a partir da criação do Ministério do Turismo em 2003. A primeira equipe do Ministério, o Valfrido, o Eduardo Sanovics, fizeram um trabalho bastante sólido, bastante articulado. Inclusive nós da Universidade de São Paulo participamos em programas de formação de gestores de políticas públicas em turismo, que foi o primeiro e o segundo Plano Nacional de Turismo. Agora, isso não depende só do governo federal. Depende de estados e de alguns municípios que são mais turísticos entenderem a complexidade. É a questão dos 65 destinos indutores que o Ministério muito bem fez e do caso do evento em São Paulo. Indutores para quê? Para o turismo externo? Para turismo interno e externo. Ah, tá. Foi muito bem formado isso. Houve equipes que atualmente agora estão recompondo o Ministério, mas houveram equipes que bastante familiarizadas com o turismo, gente profissional. Inclusive a Embratur teve uma visão de atrair o pessoal para eventos no Brasil, que foi espetacular. A Marca Brasil, o Plano Aquarela, foram planos que deram certo e apresentaram números objetivos positivos. Agora, é preciso que os estados e os municípios tenham uma visão real da importância econômica do turismo. Vários críticos comentavam que os economistas e os políticos brasileiros precisam entender a importância econômica do turismo, não só em termos de lucro, que é importante, mas em termos de geração de renda, de emprego e da gente diminuir esse gap, esse abismo entre ricos e pobres que há no país. O turismo pode ser um meio, se for bem estruturado. E o Ministério estava nesse caminho e a gente espera que ele continue, que o PNT 3, né, o Plano Nacional de Turismo 3, retome tudo isso que vem sendo feito já há anos e aprofunde. Agora, sem a compreensão regional e local, isso fica difícil, porque não é só a responsabilidade do governo federal. Então, eu queria ver com o José Francisco, quer dizer, você monta o plano, você tem, digamos, no caso do turismo externo, a promoção externa aí, você tem as portas de entrada, como que se irrigam os diversos estados e municípios? O que o estado tem que ter, o município? Tem que ter um pacote turístico, tem que ter um conjunto de atrações numa mesma região? Quais são as condições para que uma região aspire a entrar no foco do turismo externo? Na realidade, os planos setoriais dos estados são muito importantes para isso, porque o turismo é uma atividade muito ampla e temos que considerar que os planos setoriais, tanto de estados quanto dos principais municípios, são importantes para tudo isso. E tudo trabalhado dentro de uma padronização no qual o Plano Nacional de Turismo é o mais importante. Há metas. E nós temos trabalhado já assim, por exemplo, na estrutura internacional, a ida aos workshops, às feiras, há sempre os espaços para estados e municípios e para a iniciativa privada. E eu considero que a iniciativa privada é extremamente importante em tudo isso, porque, no fim das contas, quem vai ao cliente é a iniciativa privada. Nós trabalhamos imagem, trabalhamos o marketing. Nós, que eu digo, governo federal, estados e municípios. E temos que trabalhar afinados e dar à iniciativa privada a oportunidade de desenvolver tudo isto. Evidentemente, os 3 planos trabalharam dentro disso. E os planos setoriais de turismo, que são planos, principalmente os dos estados e os dos principais municípios, são a chave da ordem para o desenvolvimento do turismo brasileiro. Rafael, se fosse para entender um pouquinho essa cadeia produtiva do turismo, entram companhias de aviação, entram as agências de viagem, entram as grandes redes internacionais, a internet. Dá um plano geral aí do que é essa cadeia produtiva do turismo e quais são os elos que precisam ser reforçados.
Bem, eu acho que hoje a cadeia do turismo, no meu setor, que é a hotelaria, está bastante amadurecida. O hotel deixou de ser uma atividade onde o marido e a mulher trabalhavam juntos e passou a ser uma atividade altamente tecnológica. É impressionante o número de programas, de sistemas, de modos que nós temos para nos aproximar dos clientes. Hoje, o nosso segredo é abrir o maior número possível de canais para os hotéis. Se eles vão usar ou não vão usar os canais, é uma decisão do gerente ou do gestor daquele hotel. Mas as redes hoje disponibilizam um sem número de maneiras do hóspede chegar no hotel. Por exemplo? Internet, GDS, programas de fidelidade. Hoje nós temos a Atlântica desenvolvendo um portal de comissões. Na CIF, as agências hoje de viagem sofrem muito com a escalada de custos e a queda de faturamento. A internet compete com as agências. O que a gente conseguiu fazer, nós fizemos um programa que nós centralizamos todas as comissões de cada hotel com uma agência numa só nota fiscal. Então, no fim do mês, em vez desse hotel emitir, sei lá, 2.000 notas fiscais, emite uma nota só. É muito mais fácil o controle, muito mais fácil a gestão, muito menos gente e um custo muito menor. Mas eu acho que o problema não é isso. Hoje o setor, a iniciativa privada está evoluindo muito para conseguir isso. Eu discordo um pouco do professor Trigo quando ele fala que nós temos que ter muitos destinos. É muito difícil criar destino, é muito difícil marketear um destino. Eu acho importante que a gente tivesse alguns poucos destinos muito bem conhecidos. E quando você fala de um destino, vamos para Bonito. Como é que a gente chega em Bonito? De avião, de ônibus, tem hotel, tem uma estrutura. Vamos para Recife. Um exemplo, outro dia eu ouvi dizer que um dos poucos aeroportos do Brasil que não estava congestionado era o de Manaus. Seguramente essa pessoa que fez esse comentário nunca foi a Manaus, porque eu vou muito a Manaus, é um dos aeroportos mais congestionados. Como é que se faz turismo em Manaus? Como é que se chega em Manaus? Não tem voo, caríssimo, hotéis caros. Então eu acho que a gente teria que escolher, sei lá, 10 destinos e realmente trazer o hóspede internacional e até o hóspede nacional para 10 destinos muito bem trabalhados. Mas eu vou fazer uma provocação aí, Por até favor. no setor hoteleiro. O ano passado eu fui dar uma palestra em Santiago do Chile. Era uma multinacional aí que levou 100 lideranças do setor agropecuário para Santiago do Chile. Eu falei, mas o que tem de Santiago do Chile que aqui não tem? O custo com avião, com hotelaria, era mais barato do que São Paulo. Outro dia eu soube de um caso que teve, acho que em Porto Seguro, teve um problema lá de alguma febre que apareceu lá e uma empresa, uma grande empresa, não sei se foi Natura, não pôde fazer o evento lá, foi fazer lá nas Antilhas, aí ficou mais barato. Como é que fica esse custo do Brasil aí? Hoje o custo do Brasil é um enorme problema. Nós temos uma carga tributária muito grande, nós temos obrigações trabalhistas enormes, nós temos um real extremamente forte e nós temos uma série de destinos que competem com o Brasil próximos da gente que são baratos. A gente está numa esquina do mundo, nós estamos num lugar que não é a Espanha, não é a França, não é a Itália, onde você de carro você consegue atingir. O pessoal para vir para o Brasil tem que pegar avião, que já é caro. Então, realmente o custo do Brasil é um problema e eu acho que essas primeiras iniciativas do Plano Nacional do Turismo, que já vai desonerar a folha, e nós temos uma série de outros itens de desoneração tributária, barateamento do custo do Brasil, vão tornar o país mais competitivo. A gente pode fazer muito pouco quando uma carga tributária nacional está entre 35% e 39%, e os nossos vizinhos cobram muito menos. Então não tem jeito, o custo do Brasil é alto. Bom, a repórter Fernanda Balsa Lobre tem uma pergunta do telespectador, e lembrando que você pode mandar a sua pela internet, do endereço www.brasilianas.org. Fernanda. Obrigada, Ana. Bom, o professor Vander Valduga, de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, ele pergunta o seguinte: a descentralização da gestão pública do turismo, dando maior autonomia a estados e regiões turísticas, poderia ser uma maneira de melhor organizar a cadeia produtiva do turismo e fortalecer os destinos? Vou perguntar para o professor Trigo. Professor. Poderia, desde que os estados e municípios tivessem gente capacitada. Esses 65 destinos indutores não sou eu quem defendo, é o Ministério. São 13 em cada estado. Eu também acho que uns 15 seriam ótimos no Brasil. O problema é o seguinte: uma série de equipes de estados e de municípios não são formadas para tratar do turismo segundo o critério profissional, acadêmico, corporativo, e sim pelo critério político. Aí você não tem condição de ter um setor público que entenda de turismo. O político que vai à frente, seja do Ministério, seja de uma secretaria, ele precisa entender de turismo ou ter uma equipe altamente capacitada. É uma questão técnica. E o turismo se insere dentro do setor produtivo de serviços. Turismo são mais ou menos 50 áreas da economia.
se insere dentro do setor de serviços, que é algo mais ou menos moderno no mundo todo, e que o Brasil ainda não tem consciência da importância desse setor. A gente ainda fala muito da indústria, claro que a indústria é importante, mas a hora que a gente fala em qualidade de serviço, na educação, na saúde, no turismo, no lazer, no entretenimento, na recreação, em eventos, em cultura, em esportes, a gente derrapa. E é aí que nós estamos perdendo terreno. E aí a gente não é produtivo economicamente. A gente deixa de ganhar dinheiro no Brasil por problemas de infraestrutura, pelos aeroportos que são horríveis, são uma vergonha os aeroportos brasileiros. E as companhias aéreas também. As companhias aéreas são ruins. Vamos falar francamente. A TAM foi absorvida pela LAM chilena. Por quê? Porque, em primeiro lugar, as condições no Chile são melhores para o desenvolvimento de empresas. E a TAM perdeu o pique gerencial. A TAM perdeu aqui. o pique gerencial, fez um monte de... Eu vou direto, TAM, gosto muito. Não só a TAM. As companhias, em geral, fizeram um monte de bobagens, perderam clientes, esnobaram clientes, fizeram coisas incompetentes, tiveram aqueles acidentes e incidentes, muitos deles frutos de erros de gestão. Aquilo foi erro de gestão. Aquele acidente do avião Aqui em cliente de São Paulo, Porto Alegre lá foi erro de gestão. Aquilo é crime. O piloto não deveria ter aterrissado numa pista sem groove em Congonhas. Superlotado o avião. Superlotado o avião. Ali foi um crime. Chovendo, vários aviões já tinham arremetido, 2 tinham derrapado, e o cara posou por quê? Senão a TAM o demitiria. E aí matou 200 pessoas, 199 pessoas no solo. 199. Agora, até falaram, por que a gestão da TAM preferencialmente será em Santiago do Chile? É óbvio, porque os impostos são menores, porque as condições são melhores em todos os sentidos, de trânsito, etc. E olha que Santiago tem um trânsito ruim. E o principal, é uma questão de gestão. Nós não conseguimos aperfeiçoar isso, por quê? Porque a gente não tem consciência da importância da qualidade de serviço. E essa é uma questão técnica. A questão política só será bem realizada se houver uma formação técnica e profissional que embase essas decisões políticas, seja na iniciativa pública ou privada. Saudades do comandante Rolim, que dava aquela qualidade fantástica aí. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com Brasilianas.org. O tema hoje é a indústria do turismo. Em nosso estúdio em São Paulo está Rafael Guaspari, que é presidente do Conselho do Fórum dos Operadores Hoteleiros, e o professor titular da Universidade de São Paulo, Luiz Gonzaga Trigo. E em Brasília contamos com a participação do diretor do Departamento de Estudos e Pesquisas do Ministério do Turismo, José Francisco Salles Lopes. Nesse segundo bloco vamos discutir os entraves para o desenvolvimento da atividade turística aqui. Eu vou começar perguntando para o José Francisco, se fosse relacionar 3 problemas centrais que precisam ser atacados para conseguir melhorar o turismo e atingir as metas propostas, quais que o senhor definiria aí? Olha, eu não considero problemas. Eu diria o seguinte, nós temos que continuar no desenvolvimento daquilo que os 2 planos anteriores já trabalharam e que este atual plano, que vai ser divulgado em breve, continua a atacar. Primeiro, qualificação da mão de obra. Aliás, os nossos companheiros aí do estúdio também já falaram nisso. E nós temos um trabalho inicial que faz parte do plano, que é o treinamento anual de até 2014 de 80 mil pessoas ano. Vamos trabalhar a base e depois vamos trabalhar o topo. É preciso que todos estejam preparados. A Copa e a Olimpíada são apenas o estímulo maior, porque, na realidade, nós estamos trabalhando para o turismo que vai crescendo no dia a dia, o 2012, o 2013, 2014 e provavelmente o depois da Copa e o depois da Olimpíada. Segundo, nós temos que tratar da infraestrutura turística. A infraestrutura turística é importante, nós temos que facilitar o crescimento qualificado de todas as atividades características de turismo, né? E também de cuidar dessa infraestrutura maior, que é o seguinte, sinalização turística, os centros de atendimento ao turista, isso no que diz respeito ao turismo propriamente dito e à sua infraestrutura, e interferir em tudo que for possível para a evolução da infraestrutura geral, que também é importante para o turismo. Ô, Rafael, alguns anos atrás, eu acho que aquele Instituto de Cidadania da Odebrecht iniciou um projeto aí de certificação de trabalhadores lá em Porto Seguro.
Então você tinha lá aquele discurso como para certificar o garçom, certificar o maître. Isso aí prosperou? O Brasil hoje ele tem esse modelo de certificação? Não? Tem, eu acho que hoje todas as redes hoteleiras, eu falo no meu setor, têm programas muito fortes de treinamento. Nós da Atlântica temos 90 programas. Nós temos um canal que chama TVHI, onde a gente faz treinamento via TV, nós fazemos internet presencial. Mas eu acho que o grande entrave do nosso turismo já não é mais a qualificação. Hoje nós temos uma qualificação forte, o Ministério faz um trabalho bastante intenso nisso, 80 mil pessoas treinadas é muito bom, as redes fazem isso, os hotéis fazem isso, mas eu acho que o nosso problema é a infraestrutura básica. Eu acho muito interessante que o governo se preocupe em treinar, se preocupe com sinalização, se preocupe com algumas coisas que talvez fossem um pouco mais afeitos à iniciativa privada. O governo tem que nos dar bons aeroportos para permitir que o nosso turista desça com segurança, com rapidez e passe rapidamente pela alfândega ou pelo desembarque, pegue sua mala sem que ninguém roube. Nós temos que ter estradas seguras para que do aeroporto o nosso turista chegue no seu destino final, seja ele um resort, seja ele um hotel de convenções. Nós temos que garantir saúde adequada nos destinos turísticos, nós temos que garantir segurança adequada nos destinos turísticos. E eu acho que é isso que hoje é o nosso maior entrave. Eu faço desenvolvimento para a Atlântica, então eu viajo muito pelo Brasil. Se você me perguntar em qual lugar existe uma infraestrutura que realmente receba um hóspede como se recebe no primeiro mundo, eu vou te dizer, puta, eu preciso pensar na CIF. Eu preciso ver aonde está esse lugar. Serras Gaúchas, bonito. Bonito, falta uma infraestrutura melhor de você chegar no lugar. O aeroporto funciona e não funciona. As estradas para chegar em Bonito são muito ruins. Serra Gaúcha é um lugar que eu diria que já tem uma estrutura melhor. O aeroporto de Porto Alegre não é tão ruim. Cidades históricas de Minas, como é que... Eu acabei de voltar de lá. É? As estradas são terríveis, congestionadas. A infraestrutura das cidades históricas para receber turistas é totalmente não adequada à quantidade de hóspedes que chega. Não há um fluxo semanal, há um fluxo de fim de semana. Então, no fim de semana aquilo lota, você não tem como andar na cidade histórica e no fim de semana é muito vazio. Mas eu acho que esse é o problema. Eu acho que o governo tem que fazer a parte dele, provendo uma infraestrutura adequada para o viajante, seja ele de turismo, de lazer, qualquer tipo de viagem que ele esteja fazendo. E nós, da iniciativa privada, já estamos providenciando bons hotéis, treinamento, acomodações adequadas. Para nós, nós somos do setor de serviço e nós sabemos disso. Nós fazemos atendimento a pessoas que estão chegando cansadas, nervosas. Você perdeu sua filha, você está muito bravo, você falou que você perdeu sua filha no aeroporto, você chega e nós está muito bravo. Nós temos que estar preparados para mexer com tudo isso. Isso nós fazemos. Mas nós gostaríamos que o Estado nos desse condições de primeiro mundo para transportar, receber e levar a nossa turista para lá e para cá. Professor Trigo, quais os principais entraves aí para se ter uma indústria de turismo aí de gente grande? Infraestrutura é péssima, né? No Brasil inteiro. Aqui é um pouco melhor, ali assim, mas a infraestrutura aeroportuária é ruim, a Infraero não fez nada durante essas décadas todas, desde a ditadura militar. O último entulho autoritário ficou na aeronáutica e na aviação comercial, nas mãos da Infraero e de uma aviação comercial ligada aos militares, como era, e agora a Dilma Rousseff que conseguiu tirar. Foi difícil. Segundo ponto, formação profissional. É ruim, continua ruim, tirando as exceções. As empresas, a Accor, a Atlântica, fazem algo muito bom. A Odebrecht não fez um bom trabalho em Salvador. Quem faz um bom Porto trabalho... Seguro, estou falando. Nem Porto Seguro. Quem faz um bom trabalho em formação profissional nesse país chama-se SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Eu tive que deveria recentemente, ser maior. Eu tive recentemente em Fortaleza, num resort lá, um atendimento, rapaziadinha lá da cidade, da região, uma cidade pequenininha, um atendimento de primeiríssima. De primeiríssima. Tinha um rapazinho lá que, se viesse ser métrico em qualquer boteco, qualquer bar de luxo, aquele... Eu perguntei quanto tempo de treinamento. Eles tiveram um mês. Essa flexibilidade da mão de obra brasileira e esse espírito cordato do brasileiro também é uma matéria-prima interessante, né? Então, ajuda. Nós somos hospitaleiros, a gente é flexível, a gente é descolado, a gente é legal. A CNN falou que a nacionalidade mais legal do mundo é brasileira. Porém, às vezes a nossa simpatia e hospitalidade carecem de eficiência e eficácia. A gente precisa ter técnica. E isso não é só o SENAC, mas as universidades, né? Por exemplo, os cursos de turismo. Hoje estão principalmente localizados nas universidades públicas, em algumas poucas boas universidades particulares. Por quê? Porque nós perdemos uma janela de oportunidade. Tinham 600 cursos no Brasil, a maioria muito ruins. Eu falo isso porque eu sou turismólogo.
então eu posso criticar minha área. E para onde foram os cursos? Para o setor público, para as universidades públicas, que hoje dão valor, e algumas poucas universidades privadas continuaram. Agora, a formação profissional, ela continua a ser um problema. E a outra questão é planejamento. Nos países desenvolvidos, na Europa, você não tem uma política específica de turismo. Você tem uma política de transporte, que abrange o cidadão e o turista. Você tem uma política de saúde, que abrange o cidadão e as áreas turísticas. Você tem uma política educacional. O nosso sistema educacional continua sendo muito ruim. O ensino público básico e gratuito brasileiro deveria ser muito melhor. É assim que a Coreia, a China, a Ásia, eles se desenvolveram investindo na escola pública básica e gratuita. E a nossa é péssima. Para a gente fazer um contraponto, quais são os pontos fortes do turismo brasileiro? Gastronomia é ponto forte. Festas, né? Festa, mas gastronomia desenvolveu muito. Tá. As redes hoteleiras que estão investindo mudaram a face do país, nesse ponto o Rafael tem toda a razão, e as redes de fast food mudaram o padrão. O padrão de ter uma ficha técnica, por exemplo. Tá. Se hoje tem ficha técnica nos restaurantes, é graças às redes de O que é fast ficha food. técnica? É você ter a receita, os ingredientes e o custo. Tá. Então, o bife que você comeu hoje e gostou, na semana que vem vai ser É igual, o mesmo. porque o cozinheiro mudou, mas o filé é o mesmo. Um ponto forte é, por exemplo, as companhias aéreas, apesar dos problemas, você pega companhias novas, que nem a Trip ou a Azul, a gente tem de aprender com elas. A Trip é do interior e está dando um show de serviço. E tem tarifas caras, mas tem serviço e atende o cliente. E a Azul desenvolveu um nicho de mercado utilizando aeronaves brasileiras Embraer, que é muito melhor você voar de 2 a 2 do que 3 a 3 as poltronas. Né? E é muito mais fácil sair de uma aeronave com 80 passageiros do que de uma com 200. Então, essas novas companhias aéreas, como a Trip e a Azul, elas estão dando um show de competência. Agora, tem os grandes interesses nacionais, né? Por que a Azul não consegue sair de Congonhas? Porque a Gol e a TAM não deixam. Que coisa, né? E isso ninguém pode falar, eu falo porque eu sou da universidade. É uma cartelização da É uma mediocridade, cartelização, né? é uma cartelização. Mas eu E gostaria isso precisa ser quebrado. de ressaltar um ponto forte, eu acho que da nossa hotelaria, eu concordo consigo. A nossa gastronomia está indo bem, o nosso setor de eventos vai super bem, a gente sabe receber. Mas eu acho também que a gente passou por uma década muito difícil na hotelaria. A gente já tinha super oferta, as margens eram muito pequenas, a gente trabalhava quase no ponto de equilíbrio. Hoje, o mercado mudou. Hoje nós estamos com uma ocupação muito boa, diária média boa, as rentabilidades voltaram, Há o os lucros crescimento voltaram, econômico. há o crescimento econômico. E hoje, todas as redes, todo mundo que quer ficar no mercado está investindo nos seus próprios produtos. Então, se você entrar hoje num hotel no Brasil, ele vai estar renovado. A gente já não quer mais aquele look antigo, a gente está procurando alguma coisa diferente, um item de design, alguma coisa que encante, que surpreenda o hóspede. Então, eu diria que a qualidade dos nossos hotéis é ótima. A gente não tem muitos hotéis de luxo. Outro dia, num seminário, a gente perguntou quantos hotéis de luxo cabem no Brasil. 10. Quantos econômicos? Milhares. 400, 500, 1000. Então, o nosso foco hoje é mid-scale, econômico e superior. E nisso nós damos show, em atendimento e em qualidade de produto. Vou perguntar para o José Francisco Salles Lopes. Aqui nós falamos aqui de problemas que você tem com aeroportos, que tem com companhias aéreas, com infraestrutura. Nas discussões internas de governo, como que o Ministério do Turismo entra para, digamos, tentar resolver problemas ligados a companhias aéreas? Há essa interlocução aí com a ANAC, com os órgãos referentes ao setor? Claro que nós participamos ativamente de tudo isso, participamos das reuniões da Conaero, embora nós não sejamos membros da Conaero, e evidentemente que o Ministério trata o tempo todo de trabalhar essa infraestrutura. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa. Eu sou um homem de pesquisa, e quando a gente fala na qualidade do atendimento. Nós fazemos uma pesquisa de demanda internacional em que nós ouvimos cerca de 32 mil turistas estrangeiros quando estão saindo, ou seja, quando eles têm a opinião formada sobre o Brasil. E todos os dados são extremamente favoráveis. A única coisa que nós temos de maior força negativa ainda é preço, né? E eles reclamam também da melhoria, por exemplo, das telecomunicações. Né? Mas, de uma forma geral, a avaliação que o turista estrangeiro faz do Brasil é excelente. E, se quiserem comprovar isso,
www.turismo.gov.br/dados e fatos, o estudo da demanda internacional. Mostra claramente o seguinte: 95% do turista estrangeiro que vem ao Brasil está satisfeito com o que viu e com o que participou. E 86% deles demonstram a vontade de voltar. E os dados efetivos da presença de estrangeiros no Brasil nos diz o seguinte: 65% daqueles que vêm anualmente são aqueles que já vieram, ou seja, ficaram fidelizados. Agora, essa questão das concessões públicas, você tem um enorme trabalho para tentar levar gestão ou para setores pulverizados como turismo, ou para internamente dentro do governo, que é um desafio grande, e as concessões públicas aí, aviação e telecomunicações, que é uma questão de cumprimento de contrato, então tem com reflexos aí no turismo, com reflexos na vida do cidadão. É complicado essa questão, né? Bom, vamos a mais uma questão mandada por telespectadores, e que vai ser apresentada pela Fernanda Balsalobre. Obrigada. Bom, tem uma pergunta aqui do Eduardo Ramos de Lima e Silva, ele é do Rio de Janeiro, e ele pergunta: que medidas criativas e ousadas o governo federal poderia tomar, em conjunto com os estados interessados, para diminuir a ida de turistas aos Estados Unidos, especificamente para comprar produtos importados baratos? Se apenas a metade desses turistas estivessem em polos de compras atraentes no Brasil, os empregos gerados diretos e indiretos, por si só, já não compensariam a criação dessas medidas? Rafael, o trigo, o câmbio. Olha, eu acho que Começa você, eu complemento. essa pergunta é muito complicada, você podia começar, mas eu acho que é muito difícil a gente conseguir produtos baratos com a carga tributária do Brasil. Para mim é o custo Brasil. Tudo aqui é mais caro. E o câmbio? O câmbio, o real valendo muito, infelizmente o Brasil é uma oportunidade de negócios, entra dólar todo dia, o dólar não vai ficar mais forte, é o que tudo indica. É uma questão realmente que deixou de ser conjuntural e está virando estrutural. Nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Porque se pegar a balança do setor aí, nós somos amplamente deficitários, né? Agora nós estamos. O que foi melhorado em 2003, 2004, com uma política da Embratur, foi de dar uma melhor condição de eventos no Brasil, feiras, congressos, convenções, e atrair. Hoje nós somos o 9º lugar em captação de eventos no mundo. Isso daí foi fruto do governo do Eduardo Sanovics à frente da Embratur, no governo Lula. Ele era o presidente da Embratur, que é um homem da área, é um homem que foi do São Paulo Convention Bureau, onde o Rafael também foi. Então ele sabia o que estava fazendo, agora tem uma equipe formada. E tem continuidade? Mais ou menos, né? Houve uma certa continuidade, o Ministério do Turismo teve os problemas pelos quais passou. Agora, me parece que a presidenta, a Dilma Rousseff, ela quer manter, e está aí o nosso colega, eu o conheço pessoalmente, né? O pessoal, o Ministério do Turismo tem uma equipe muito boa. Há gente capacitada. Então é só aproveitar esse pessoal. Agora, é preciso que o Ministério tenha força política para fazer valer os seus programas e projetos. Agora, um outro detalhe, a gente não tem de proibir ninguém de ir para os Estados Unidos. Sim. As pessoas têm o direito de ir para onde bem entenderem. Inclusive, os Estados Unidos é que tem que ter menos burocracia para nos conceder o visto americano, que é um inferno a burocracia para conseguir o visto. O que nós temos de fazer, e aí o Rafael bem colocou, a carga tributária e a burocracia que nós temos dificulta a atividade empresarial, dificulta a atividade de terceiro setor, dificulta a atividade do setor público. É uma burocracia insana que nós herdamos de Portugal e de Espanha. E a Espanha é extremamente burocrática, Portugal até hoje é extremamente burocrático. Então, é uma coisa errada a gente falar, você não deve ir para os Estados Unidos. Não, vamos competir. As pessoas vão para os Estados Unidos fazer compras porque as coisas lá são mais baratas. O hotel lá é mais barato. Um hotel no Nordeste hoje está em torno aí de 350 a 400 dólares, um hotel top. Por 400 dólares você fica no Four Seasons ou no Ritz-Carlton nos Estados Unidos. Então, gente, vamos parar de falar mal dos Estados Unidos. Nós temos de resolver os problemas brasileiros com foco no Brasil e não criticando outros países. Eu posso fazer uma provocação? Você fez uma provocação para mim, eu vou fazer uma provocação para o nosso colega do Ministério. A satisfação é de 95%. Eu vou fazer um desafio. Vamos pegar o avião em São Paulo, nós vamos para Recife, vamos desembarcar em Recife, pegar nossas malas, entrar num ônibus e ir para Porto de Galinhas. E vamos fazer uma avaliação do nosso trajeto. Fazemos check-in no hotel, vamos no restaurante, vemos a limpeza da cidade, a segurança da cidade.
Vamos depois voltar para São Paulo, pegar um avião e ir para Orlando, pegamos um ônibus, vamos para o hotel e vamos para a Disney e voltamos. Eu aposto que a avaliação de quem for para Orlando vai ser, no mínimo, 10 vezes melhor do que quem foi para o Nordeste. Eu acho que com todo o respeito, eu acho que esses dados mascaram uma realidade da péssima qualidade da infraestrutura brasileira. E eu viajo, eu vou para o lugar pioneiro, eu vou buscar site para fazer hotel, eu sei o que a gente passa. A gente tem a simpatia, né? José Francisco, quer responder? Bom, é claro que sim. Olha, na realidade, se assim fosse, nós não teríamos o seguinte dado. Para cada um brasileiro que viaja para o exterior, 10 viajam para o Brasil. Ou seja, eu disse, numa das partes da minha fala, que nós temos 50 milhões de brasileiros que viajam para o Brasil e cerca de 5,5, 6 que viajam para o exterior, com uma característica. Destes 5 milhões e meio a 6 milhões que viajam para o exterior, 70% deles, no mesmo ano, viajam para o Brasil. Isso é resultado de pesquisa. Quer dizer, não é tão mal assim como se propaga. Na verdade, nós temos que examinar os números, verificá-los claramente e trabalhar as deficiências que são necessárias de ser trabalhadas. Bom, vamos a mais um intervalo e Brasileiras.org volta já. Brasileiras.org está de volta. O tema hoje é o turismo no Brasil. Aqui em São Paulo contamos com a presença do Rafael Guaspari, que é presidente do Conselho do Fórum dos Operadores Hoteleiros, e o professor da USP, Luiz Gonzaga Trigo. Em Brasília está o diretor do Departamento de Estudos e Pesquisa do Ministério do Turismo, José Francisco Salles Lopes. Nesse último bloco, vamos debater as estratégias no sentido de aproveitar a Copa e as Olimpíadas para incentivar o turismo nacional. Eu queria perguntar então ao José Francisco, que é diretor do Departamento de Estudos e Pesquisas do Ministério do Turismo, qual é a estratégia que está sendo preparada para o pós-Copa? Ou seja, para aproveitar essa visibilidade da Copa e incrementar o turismo. Olha, começa com a própria Copa e vamos acrescentar a própria Olimpíada. Mais do que a vinda de turistas para a Copa e a Olimpíada, é a exposição que o Brasil vai ter durante os, vamos dizer, 60 dias de antes na Copa e depois da Copa, antes na Olimpíada e depois da Olimpíada. Nós vamos nos transformar num país que está sendo visto por bilhões em todo o mundo. Então, a nossa preocupação é preparar o Brasil para ser mostrado para quem vem e estratégias para mostrar dos que estão nos assistindo e dizer o Brasil é muito bom e é um lugar para ser visitado, embora as distâncias sejam grandes. Só para entender uma coisa, tudo bem, tem o acordo lá com a FIFA e tudo, qual que é, quer dizer, a grande forma o grande canal de visibilidade são os jogos. O que é oferecido para o país, para a Embratur ou para o Ministério, antes, qual o tempo que você tem antes, durante e depois dos jogos para mostrar o Brasil? Olha, o tempo é grande. Nós temos uma pesquisa feita na África do Sul, com cerca de 5 mil turistas estrangeiros, que nos mostram o seguinte: o turista que vai à Copa, o turista estrangeiro, é um turista que gosta de conhecer o país. E, em média, eles visitaram 4 cidades sul-africanas. E nós estamos usando isso para trabalhar as nossas estratégias, para oferecer os nossos destinos turísticos. E nós vamos ter tempo para isso. Rafael, você acredita que está tranquilo hoje o setor hoteleiro com o ritmo das obras e tudo? Bem, com relação ao setor hoteleiro, a gente fica, assim, até... a gente dá risada de dizer que não vai ter hotel para a Copa do Mundo. Vai haver hotel para a Copa do Mundo. Todas as cidades sede têm o número de quartos suficientes para atender as exigências da FIFA, 30% do número de assentos nos estádios de leitos. Então, o estádio médio, 45 mil lugares, nós temos que ter 15 mil leitos, 7 mil quartos. Todas as cidades que estão na Copa do Mundo, que são sedes ou subsedes, têm esses 7.500 quartos na cidade ou no raio de 100 quilômetros. E você vai ter uma redução do turismo de negócios aí também, né? Feriado na cidade. Isso. Não vai ter nenhum turista. Nós, no FOB, fazemos uma brincadeira. No mês de julho de 2014, vai ser o pior mês da hotelaria na cidade sede, que não vai ter ninguém. Não vai ter turista de negócio, que é o grande negócio, é o nosso grande filão hoje da hotelaria brasileira,
é o turismo de negócio. Os resorts sofrem muito com o dólar muito caro e a possibilidade de quem pode pagar um resort sair. Porque os que viajam aqui dentro, normalmente, são pessoas que estão sendo incluídas agora. Normalmente, quando eu viajo, eu ensino uma pessoa ou a apertar o cinto de segurança, ou dizer onde é o banheiro, ou como é que se pede água para comissários que nunca voaram. Então, eu acho que isso realmente é o sinônimo da melhoria de renda. Mas eu acho que nós não podemos perder a oportunidade de, para a Copa do Mundo, criar uma infraestrutura que realmente cause satisfação no nosso visitante. Amigos meus que foram para a África do Sul adoraram os aeroportos, os hotéis que foram feitos, aliás, estão todos vazios, a infraestrutura que foi criada. Os estádios não falaram nada. A gente está focado somente em estádios de futebol e hotel. Isso vai ficar resolvido de uma forma ou de outra. Ninguém fala de hospitais, estradas, aeroportos, trens, metrôs, segurança pública, mobilidade urbana. Isso tudo está... Nós que militamos nessa área estamos extremamente preocupados como isso vai funcionar. Então, mas eu queria ver com o Trigo, porque a gente viu vários projetos aí, inclusive alguns problemas que ocorreram com projetos de mobilidade urbana e tudo, financiados pelo governo, tendo como mote aí a Copa. O que está sendo, quer dizer, além de hotelaria e aeroporto, o que mais que está sendo tratado, o que deveria estar sendo tratado, ou que estava previsto ser tratado e não está sendo tratado agora? Esses mega eventos, como a Copa do Mundo e a Olimpíada, são justamente para isso. Para mudar a cultura empresarial, política e profissional do país em relação a turismo, hotelaria, saúde, entretenimento, etc., eventos. Não está sendo feito o suficiente. Agora, a Copa vai ser legal no Brasil? Vai. A experiência nos mostra que a hora que a pressão chega, a vontade política, a vontade corporativa acontece, vai sair caro, mas vai sair legal. Agora, e o depois? E esses pontos aqui que o Rafael colocou? Né? Nem todos os estados têm sensibilidade para atentar a esses pontos. E em alguns lugares o aeroporto está abandonado, não tá. Tem lugar que a pista está pronta, mas não tem nada em volta do aeroporto. Né? Não vou nem falar a cidade para não criar inimizade, eu gosto muito do pessoal de lá. Mas são os absurdos. Vamos falar de nossa cidade. O aeroporto aqui de Guarulhos, ele tem condição de receber pessoas? Não. Daí faz puxadinho. O outro aeroporto lá no sul tem um antigo depósito que foi adaptado. Isso daí não funciona. Né? Se você pegar, por exemplo, Kuala Lumpur, na Malásia, ou Bangkok, na Tailândia, ou Oriente Médio, aqueles aeroportos são maravilhosos e tem um trem expresso para o centro da cidade. Agora, tem um tabu, desde o Juscelino Kubitschek, que a gente não pode fazer trem no país. Então, não tem trem, não tem metrô. Basta ver o caos urbano que é a cidade de São Paulo em termos de trânsito, cada dia fica pior. Então, nós estamos, eu acho que, perdendo uma janela de oportunidade para mudar uma cultura que, eu repito, ela deve ser desenvolvida localmente. É muito fácil empurrar a culpa para o governo federal. Agora, num país desse tamanho como o Brasil, que é do tamanho da Europa Ocidental, é evidente que as governanças locais e regionais têm a sua responsabilidade. E a sociedade civil deveria pressionar. Nós ainda temos trens péssimos aqui na cidade de São Paulo, que é um polo econômico excelente no Brasil. Vamos a outra pergunta selecionada pela repórter Fernanda Balsalobre. Tem uma pergunta aqui do Fábio Padilha, de Joinville, de Santa Catarina. O Brasil fica abaixo de países como África, China, Índia, Rússia, países que enfrentam graves problemas sociais. Como desenvolver o turismo no Brasil de modo que o oásis do turista não passe de uma miragem para o cidadão nativo? Ou seja, o papel da distribuição de renda do turismo, como é que... É um problema de distribuição de renda do país. Então, são 5 séculos de dominação. Exemplo, sim, mas se você pegar, por exemplo, o turismo no Nordeste, ele pode irrigar para o artesanato, ou na minha cidade, Poços de Caldas, você tem o artesanato, você tem os restaurantes em volta. Em termos de distribuição de renda, ele tem um poder disseminador talvez maior que a indústria. Né? Se houver uma consciência dos empresários e dos profissionais e dos políticos. Tem um restaurante no Espírito Santo, que eu não vou lembrar o nome, é perto de Anchieta. O sujeito tem um restaurante ali muito bom e rústico, e ele não serve sobremesa. Quem que serve sobremesa? As senhoras da comunidade. Então ele tem uma visão social. Ele começou com uma barraquinha, o cara era pobre, hoje é rico, mas ele dá espaço para o artesanato, no caso, e para os doces caseiros, mas ele supervisiona a qualidade disso, ele ensina, ele repassa conhecimento. A questão de educação é fundamental.
a questão de cultura. Quando eu digo cultura, é a cultura em geral, não é a cultura corporativa, é a cultura Então, mas social. será que a classe hoteleira tem essa visão? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Recentemente vieram os argentinos aqui, nós levamos em alguns barzinhos de música aqui em São Paulo. Esse contato com o sabor, com o povo, é um fator fantástico. Sem dúvida. E eu acho que a disseminação do turismo pelo Brasil é muito importante para você fixar o homem na região que ele está, para você criar saber, cultura, para você criar renda, para você criar desenvolvimento, educação e cidadania. Então, se a gente hoje vai para as cidades turísticas do Brasil, principalmente no Norte e Nordeste, você vai ver que hoje as pessoas já não saem tanto, eles têm uma atividade para fazer. A senhora que faz o doce, o menino que é o guia, o outro que trabalha na recepção do hotel, o terceiro que faz o receptivo. Então, é fundamental que essa atividade turística não seja um fato isolado. Só o restaurante, só o hotel, só a praia, só o sexo, que eu discordo um pouquinho de você com relação ao sexo, mas isso tem que ser uma coisa absolutamente integrada. E aí você realmente cria um ambiente que permite que a cidade tenha progresso. Eu só acho que isso não pode desvirtuar ou abafar as vocações naturais que cada cidade tem. Então, isso é um complemento do desenvolvimento daquela cidade ou região. Bom, Brasilianas.org termina aqui. Agradeço muito a participação dos convidados, Rafael Guaspar, que é presidente do Conselho do Fórum dos Operadores Hoteleiros, o professor titular da USP, Luiz Gonzaga Trigo, e em Brasília, o diretor do Departamento de Estudos e Pesquisas do Ministério do Turismo, José Francisco Salles Lopes. E você que nos assiste, muito obrigado. E não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá.